Olá pessoal, vamos dando sequência então aqui no nosso curso de ASP.NET Core MVC e vamos começar com a parte básica da criação de um controle. Bom, para começar, vamos imaginar um cenário real onde eu tenha, por exemplo, um cadastro de cliente. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar um novo controlador. Tá? Aqui ele me pergunta se eu quero uma dependência mínima ou full. Nessa parte de full dependência, ele vai criar um layout default para mim, entre outras coisas, tá? Ou eu vou escolher aqui, por exemplo, dependência mínima. Ok? Eu vou clicar novamente aqui, então, adicionar controlador. Agora ele vai mostrar para mim a opção aqui, onde eu tenho a possibilidade de criar um novo controller. Por exemplo, usando o Entity Framework, que é um assunto para o próximo curso, ou usando um controlador vazio, que é o que eu vou fazer. Notem que quando ele mostra para mim para adicionar um controle, ele já demonstra para mim que eu tenho que alterar esse default e manter o controller. Então eu vou chamar esse cara aqui de cliente controller. Bom, ele acabou de criar para mim, então, essa controller. Observem que ele criou uma action, tá? Uma action result chamada index, e ele dá um return view. Olha só, eu vou executar esse nosso controller que a gente criou. Ok? Ele está executando. E ao invés de eu chamar, por exemplo, home/contact, eu vou chamar o meu cliente, que foi o nome do meu controller, barra index, que é a minha action result. Quando eu fizer isso, pessoal, olha só o que ele vai informar. Que a view index não foi encontrada. Por quê? Notem que, como eu tinha dito na última aula, toda action result ele vai retornar uma view. Tá? Por exemplo, essa view que pode ser um HTML. Tá? Ele tem que retornar alguma coisa. Quando eu defino return view, significa que, que o nome da view que ele vai exibir para o usuário é o mesmo nome do meu action result, que é o index. Só que eu não tenho essa view ainda. Então, eu vou criar uma nova view, que é exibição. Aqui em modelo, pessoal, eu posso usar modelos prontos, tá? Se o caso, não é. Então, vamos utilizar aqui o empty, modelo vazio. Tá? Posso deixar em branco para usar uma página de layout. Não vou fazer isso agora. E vou clicar em adicionar. Bom, duas coisas aqui. Primeiro, eu acabei deixando ele se chamar view, o nome, tá? Mas o correto é index, tá? De forma proposital, só para a gente entender aqui. Segundo, eu preciso que ele se chame index, não view, porque o nome do action result que ele está retornando aqui para a gente mandou ele retornar como o nome do próprio action. E segundo, eu preciso criar uma pasta dentro de view com o nome do meu controller, que é cliente. Certo? Dentro de cliente, eu vou primeiro renomear esse cara para index e vou arrastar para cliente. Pronto. Se eu quisesse fazer isso direto, teria como? Claro, bastaria eu criar a pasta, clicar com direito na pasta e adicionar uma view. Mas isso é para a gente entender como a coisa funciona. Aí, pessoal, antes da gente testar isso, eu vou criar um outro iActionResult, que eu vou chamar esse cara, por exemplo, de cadastro. Ok? E vou dizer também só para ele return view. Se esse action result se chama cadastro, eu preciso e ele retorna view, ou seja, usando o próprio nome da action, então eu vou vir aqui em clientes, adicionar, exibição,
que seria View. Para quem está com Visual Studio em inglês, seria Add View. E o nome de exibição da View, agora eu posso alterar, tá? E eu vou chamar de quê? De cadastro. Se eu quiser, poderia selecionar um modelo pronto, por exemplo, de Create, tá? Posso selecionar? No momento não vou. Vou clicar em adicionar. Perfeito, ele acabou de criar para mim. Agora a gente vai testar. Então tá aí, ele está carregando. Eu já posso digitar aqui se eu quiser cliente barra index. Show de bola, olha que ele apareceu view. Se eu vier aqui no meu projeto, view index, ó, olha o que ele mostra, view. Vamos chamar de cliente. Se eu tentar atualizar aqui, ele já vai atualizar, tá? Porque eu alterei como se fosse um arquivo HTML mesmo. Então aqui aparece cliente para mim. Se eu colocar barra cadastro, olha que bacana, cadastro, ou seja, ele acabou de carregar para mim essa action cadastro. Pessoal, é muito simples você trabalhar com action result dentro de um controller, tá? Extremamente simples. Vamos lá, vamos fazer uma outra view. Eu vou excluir essa view que eu criei aqui, cadastro. Ou melhor, eu vou manter ela e vou fazer o seguinte. Eu quero que, quando eu chamar, por exemplo, a action index, eu não quero que ele retorne a view. Eu quero que ele faça o seguinte, return redirect, olha só, to action. O que o return redirect to action pede? Ele pede o action name. Se eu quiser informar aqui, eu posso, por exemplo, colocar a action name e o controller name. Então, olha só para a gente entender como a coisa funciona. Quando eu chamar lá a cliente, controller cliente mais a index, ao invés de eu mostrar uma view, eu vou mandar ele lá para home, lá no action result contato, por exemplo. Olha só, no home controller. Então, no caso, estou usando aqui ó, action name contact, controller name home controller. O que vai acontecer agora, pessoal? Sempre que eu acessar a minha view, a minha action result index do controller cliente, ele vai direcionar para home controller, para action result contact. Olha que interessante. Uma coisa tão simples, mas que mostra para a gente todo esse processo, todo esse caminho que ele percorre. Olha só, quando eu acessar cliente barra index, ele apareceu aqui certinho, só deu um erro, porque na verdade seria o home, né? Perdão. Evidentemente que eu não preciso do controller, que o nome do controller é home. Erro aqui de nomenclatura. Novamente, vocês viram que ele realmente direcionou. Deixa eu só fechar aqui essas páginas. Então, se eu colocar cliente barra index, olha só o que vai acontecer. Dei Enter. Ele acabou de ir para a página contato. Ok, pessoal? Como eu disse, é muito simples, tá? Muito fácil, mas é interessante a gente ver cada um desses itens para entender como o processo funciona. Perfeito? O que eu vou fazer na próxima aula, então? Na próxima aula, a gente vai estar dentro dessa mesma view controller, eu vou estar utilizando formulários, tá, dentro de cadastro, para a gente ter uma ideia de como seria um CRUD falso, vamos dizer assim, porque o MVC, a gente fazendo exemplos reais, como por exemplo com o cliente,
é muito mais simples de entender e aplicar dentro do ASP.NET Core MVC, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.